Graça e paz, povo abençoado de Deus, geração abençoada, que a graça e a paz do Rei esteja sobre a vida de cada um de vocês, esteja sobre nossas vidas, amém? Que bênção podermos estar aqui novamente para poder partilhar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela traz vida. A palavra do Senhor, ela traz fé. Então, que bênção o que Deus está fazendo no nosso meio. Que bênção que o Senhor está realizando em nós. Semanalmente temos um compromisso com a palavra de Deus. Semanalmente nós temos separado um tempo para ouvir, para meditar e depois para compartilhar aquilo que Deus tem trazido para nós. Que bênção, meus irmãos. Sou grato a Deus pela palavra, sou grato a Deus pela tua vida, porque sendo assim nós vamos nos edificando, nós vamos cada vez mais trazendo essa unidade, esse amor entre nós para poder realizar essa grande obra. Amém? Então é com muita satisfação, com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para poder ser um instrumento nas mãos de Deus para poder abençoar a tua vida. Amém? O tema que nós vamos estar partilhando nesse momento, o conteúdo que nós vamos estar partilhando, é uma sequência do que nós falamos a semana passada. O tema é o seguinte: em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, Deus, o Pai, Ele reconcilia 3 relacionamentos quebrados. Nós vamos ver aqui que Deus é um Deus de reconciliação. Deus nos reconcilia, Ele reconcilia relacionamentos. E nós vamos observar que em Cristo Deus faz essa reconciliação em 3 áreas da nossa vida, né? A primeira reconciliação nós havíamos partilhado já no texto anterior, no conteúdo anterior, que foi a reconciliação consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, né? Deus trouxe de volta o nosso relacionamento para com Ele, relacionamento com esse que estava, que havia sido separado, que havia sido quebrado lá no Éden. Mas em Cristo Deus estava nos reconciliando com Ele, trazendo novamente um relacionamento, uma comunhão com Deus. Podemos hoje estar na presença de Deus e Deus está em nós. Deus é presente na nossa vida, né? Isso nós vimos em 2 Coríntios 5,19, que diz assim, olha: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, nós como igreja, né? Não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós aprendemos também que nós passamos a ser os reconciliadores. Passamos a ser o instrumento nas mãos de Deus. O mensageiro, o arauto. E quais são os benefícios dessa reconciliação para com Deus? Olha só, o primeiro benefício é a vida eterna. A vida eterna, nós passamos a ter a nossa salvação, nós possamos a ter em Cristo a garantia de que nós somos salvos, de que estaremos habitando com Deus, que estaremos morando com Deus, vivendo diante de Deus tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas a vida eterna, o benefício também dessa vida eterna é que essa vida eterna ela passa a fazer parte das nossas vidas. Então a natureza eterna de Deus, a vida eterna de Deus, o meio pelo qual Deus vive, a forma pelo qual a Pai, Filho e Espírito Santo vive, os valores do reino, ele passa a fazer parte das nossas vidas. Então a vida eterna está dentro de nós. E a vida eterna, ela tem como objetivo nos fazer viver assim como eles vivem no céu, nós vivermos aqui na terra. Amém? Aí nós aprendemos todos os valores que a vida eterna traz, que a vida de Deus traz. Todos os valores, todos os frutos do Espírito Santo está relacionado à vida eterna. A vida que é vivida por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo
toda a orquestra angelical, todo o exército angelical. Então, quais os benefícios desse relacionamento com Deus? Dessa reconciliação, a vida eterna, mas também a vida de transformação. Porque agora a Trindade, a vida eterna estando dentro de nós, ela vai nos transformar a cada momento. Então, diante de cada momento ou cada instante que nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, que é a vida eterna, ela vai nos moldando e ela vai nos transformando. O desejo do coração de Deus é ir nos fazendo crescer, né? Crescer no conhecimento, crescer na intimidade, crescer através das mudanças dos nossos valores. Então essa vida ela traz transformação para a nossa vida. Não existe evangelho se não houver transformação. Não existe vida com Deus se não houver transformação. A cada momento, a cada dia, a cada circunstância, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de nós tem um objetivo: nos moldar, nos transformar, nos tirar da forma deste mundo para colocar dentro da forma de Deus. Outro benefício, uma vida com propósito, ou seja, nós não andamos para lugar nenhum. Quando eu digo lugar nenhum, significa que o nosso andar e o nosso propósito, se ele for definido só no aqui e agora, nós estamos caminhando para que lugar? Não existe só a vida no aqui e agora, existe a vida após a morte. Então, quando nós fomos reconciliados com Deus, nós passamos a ter um propósito de vida. Nós vivemos o aqui e agora, né? Batalhamos para ter uma vida abençoada, saudável, conquistar aquilo que nossa alma anseia, isso é bom, né? Eu desejar minha casa, desejar um carro bom, desejar viver uma vida boa, né? Mas nós vivemos com propósito, porque nós sabemos que existe muito mais, ou está muito além de só isso. Então nós encontramos o nosso propósito. E dentro do que nós falamos da outra vez, Deus nos deu um propósito de vida. Nós somos agora os reconciliadores. Temos um propósito aqui na vida espiritual, reconciliar as pessoas para com Deus. Passamos a ter uma vida fundamentada no que cremos, não no que vemos. Então nós passamos a andar também pela fé. Andar só por aquilo que você crê ou só por aquilo que você vê é muito difícil. Quando nos deparamos às vezes com circunstância na vida que vem nos abater, mas quando nós cremos em Deus, cremos na soberania de Deus, cremos na provisão divina, então a vida eterna, essa reconciliação traz para dentro de nós, né? Os olhos espirituais, não andamos só pelo que cremos, não andamos só movido na instância dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, senão nós estaríamos acabados, estaríamos, né, principalmente dentro desse dia chamado hoje. Tantas coisas que está acontecendo à nossa volta, mas nós andamos pela fé, nós cremos, e aquele que crê descansa. Aquele que crê tem o dever de descansar, porque sabe que Deus está no controle. Sabe que a tua vida não pertence mais a você e ninguém pode tocar nela senão Deus. Traz essa paz no nosso coração, né? E um outro benefício, um grande benefício, vida na vida. Minha vida está nas mãos de Deus e Deus está participando da minha vida. Vida na vida. Eu na vida de Deus e Deus na minha vida. Esse entrelaçar, né, da ação divina versus a reação do homem. Como Deus age, como reagimos conforme aquilo que Ele traz, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele fez por nós. Então a primeira reconciliação foi de nós para com Deus. Essa é uma obra do próprio Senhor. Mas aqui em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, nós encontramos aqui uma segunda reconciliação. Olha só. Efésios capítulo 2, de versos 1 a 6, diz assim: e vos vivificou. Essa segunda reconciliação que foi conquistada através da vida de Jesus foi a reconciliação conosco mesmo. A reconciliação com o homem trino,
né? O homem foi feito também de 3 partes: espírito, alma e corpo. Então esse lado espiritual, essa vida espiritual que nos coloca em conexão com Deus, ela estava morta. Quando ele está dizendo aqui, o texto está dizendo, e vos vivificou, significa que estávamos o quê? Vivo? Não. Nós estávamos mortos, espiritualmente falando. Nós estávamos apagados, separados, desconectados do original. Entendeu, meus irmãos? Então, olha só, Deus nos reconciliou conosco mesmo. Porque até que eu aceite Jesus, eu não tenho vida espiritual. Deus fala comigo, sim. Deus fala com a pessoa que não ainda recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele fala porque o sim e o não de Deus está dentro de nós. A nossa consciência é a voz de Deus dizendo, e ela fala o que é certo e o que é errado. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas a habitação de Deus, a vida com Deus, a vida de morada, né? Essa vida não existe. Então nós passamos muito mais a ser uma alma vivente do que espiritualmente, né? Do que um espírito, um ser espiritual. E a palavra de Deus fala que existe o homem carnal e o homem espiritual. Então nós passamos a viver mais fundamentado, mais embasado no homem carnal. Então essa reconciliação, ela traz de volta o relacionamento que cada um de nós tem para com o nosso ser espiritual. Então vamos lá. Ele nos vivificou. Significa que o nosso ser espiritual, que o nosso espírito, ele foi apagado, ele foi adormecido lá na queda, lá na desobediência de Adão. Mas o Senhor nos vivificou. Através da reconciliação, Ele voltou a trazer vida espiritual para cada um de nós. Então significa que aquele que estava apagado, ele passa agora a assumir o reinado, o governo do meu ser. Ou seja, ele passa a ser dono dessa casa aqui, ó, que habitamos. Existe um estudo que diz assim, o espírito é o dono, a alma o mordomo. Né? E o corpo são os funcionários, os empregados. Então, enquanto o espírito não assume o controle, o mordomo faz o que quer e o corpo só executa. Mas quando o dono assume a casa, quando o dono chega e ele começa a dizer para o mordomo como ele deve fazer, como ele deve proceder, o mordomo então vai dizer para os funcionários da forma exata como o dono quer que aquilo aconteça. Então, o ser espiritual, o dono dessa morada aqui, que traz os valores do reino, as qualidades de Deus, a presença do próprio Deus, a satisfação de viver em Deus, que pensa você que era uma satisfação muito grande. Nós não vivemos, mas creio que Adão desfrutava de uma vida plena, abençoada. Né? Então a morte de Jesus, ela traz a reconciliação nossa para com Deus, mas a reconciliação nossa para conosco mesmo, porque quando você para nesse momento e olha para dentro de você, a partir do momento que você começa a alimentar teu espírito da palavra espiritual, que é a palavra de Deus, então você começa a buscar a direção espiritual para que você possa tomar as tuas decisões, para que você possa rever os teus valores, rever aquilo que você pensa, aquilo que você sente, a partir do que? Desse momento que você tem com você mesmo. Então olha só, o espírito é uma vida de conexão, né? Estávamos desconectados, é uma vida de conexão com o próprio Criador. Então o ser espiritual é uma vida de conexão com o próprio Deus. A alma, ela traz uma conexão comigo mesmo. É a consciência que temos do que somos, de onde viemos, o que fazemos, a consciência do que, né, da nossa formação, do nosso trabalho. E o corpo é uma conexão para com o mundo através dos 5 sentidos. Então essa parte, essa segunda reconciliação, ela é, meus amados, uma parte muito importante, porque é a parte que liga
que ela coloca o comando de Deus, a orientação de Deus, tem que passar pela alma para o corpo executar. Para que o nosso contato com esse mundo ele venha a ser em obediência a Deus. Consequentemente, traz saúde física também para as nossas vidas, né? Então, esse relacionamento que você passa a ter com você mesmo é o meio para chegar ao fim, o fim que Deus deseja que chegamos, o fim que cada um de nós queremos chegar. Quem não quer ter a salvação? Mas para que eu venha ter a salvação, eu tenho que ter um momento comigo mesmo. Eu tenho que me alinhar ao plano de salvação que Deus trouxe até nós. Quem não quer ter uma vida transformada? Mas para que eu venha ter uma vida transformada, eu tenho que alinhar os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu credo, aquilo que creio, os meus valores, aquilo que Deus está trazendo para poder alimentar a minha vida espiritual, pulverizar a minha alma para que ela possa passar por um processo de mudança, de transformação. Se você não tiver esse momento, você passa a ser apenas um receptor, né, da palavra, da mensagem, mas ela não se torna um agente transformador na sua vida. Então, quando a gente fala de você abrir uma mesa redonda, onde você tem um momento ali com você mesmo, traz Deus para essa reunião, olha para dentro de você, você começa a dizer consigo mesmo, né, sobre um pensamento, que você tem que pensar sobre aquilo que muitas vezes você está pensando, e você começa a achar algumas conclusões, achar alguns fundamentos para que aquilo venha a se tornar realmente algo que você deve dar crédito e que é verdadeiro. Aí você traz a palavra de Deus, essa comunhão com Deus, traz para dentro. Então esse relacionamento com você mesmo é um meio para que você possa alcançar um fim de paz, um fim eterno na presença do Senhor. Um fim de prazer, de ver que você está crescendo e está sendo transformado pela palavra de Deus. Então esse é o segundo relacionamento conquistado, né, através da morte de Cristo. Nós temos que desenvolver esse relacionamento, nós temos que exercitar. É aquilo que eu falo, no momento de decisão, no momento que você está sendo tomado por um sentimento, não espera isso tomar uma dimensão, para naquele momento, olha para dentro de si, faz uma análise, conversa com Deus antes de você tomar uma decisão, antes de você dar uma resposta, antes de você deixar com que a mágoa entre no teu coração, resolva isso. E isso é um momento teu com você mesmo, um momento que você vai chegar a algumas conclusões e o Deus que habita dentro de você, ele vai começar a mostrar o que ele pensa, o que ele acha, através desse relacionamento com ele. Então olha só, sem com que nós venhamos a ter esse estilo de vida voltado para com Deus, um relacionamento com Deus. Meus irmãos, eu tive um probleminha na gravação, ela foi interrompida, não sei por que motivo, eu vou dar sequência aqui, amém? Então nós estávamos falando, né, em que o relacionamento conosco mesmo, ele é fundamental. Ele é fundamental para que nós possamos viver a plenitude de Deus para as nossas vidas, porque é dentro desse relacionamento que Deus age, que Deus traz cura, traz revelação, que Deus transforma a nossa vida. E como é viver fora desse formato? Fora desse relacionamento resgatado através do nosso espírito vivificado. Olha só, olha o que diz a sequência do texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos, né? Também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quando nós vivemos fora desse formato, né, fora dessa vida arquitetada por Deus, que é sermos cheios de Deus, a nossa alma viver em harmonia com Deus e o nosso corpo ele expressar
né, ele expressar o reino de Deus através das nossas vidas, olha o estado que nós vivemos e o formato em que vivemos. Mortos espiritualmente. A primeira situação é que não há vida, há morte. Né? Nós deixamos de viver dentro da proposta da reconciliação de Deus, que é ter vida. Ele nos vivificou, mas fora desse formato nós vivemos mortos espiritualmente, andando segundo o curso deste mundo. Por que eu estou andando segundo o curso deste mundo? Porque eu não estou sendo direcionado, porque Deus não está governando, Deus não está reinando. O meu Senhor, eu pego, às vezes assumo Ele só como Salvador, mas o meu Senhor, que deve assumir o senhorio, que deve nos orientar, que deve nos guiar, Ele está à parte. Então por isso nós andamos segundo o curso deste mundo, porque não recebemos a orientação do próprio Deus, não nos submetemos às orientações de Deus que acontecem no momento que você está meditando, que você está ali ouvindo a Deus falar e trazendo Deus para dentro daquilo que está dentro de você. Segundo o príncipe das potestades do ar, que opera onde? Nos filhos da desobediência. Então, fora do formato, fora dessa reconciliação, nós vivemos em desobediência. Satisfazendo o que? O desejo da nossa carne, a vontade dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira. Esse é o formato, essa é a forma que o mundo nos impõe, que o pecado nos impõe, que a separação nos impõe. E qual é a nossa condição pós-reconciliação? A partir do momento que eu recebo essa reconciliação, que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, principalmente atento para o senhorio dele, para que ele possa agora me ensinar. Qual que é a condição que nós vivemos? Olha só, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, pela graça sois salvos. Nós não precisamos nos preocupar de ficar pagando a nossa salvação. Nós só devemos vigiar para que nós possamos andar no Espírito e ser transformado pelo Senhor. Nós não precisamos agradar a Deus para ser aceito por Deus, para ser salvo através da aceitação por aquilo que fazemos. Nós devemos nos conectar e receber da parte de Deus essa reconciliação e viver essa reconciliação. Naturalmente você já está agradando a Deus. Amém, meus irmãos? Então, olha só, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, mas quer dizer então que eu estou assentado lá do lado de Cristo? Existe o trono...